Galera, Igor Júlio, olha que coisa bacana. E aqui, hein? Igor Júlio, zagueiro do... Que time? Peraí. Brighton. Zagueiro do Brighton, da Inglaterra, está... 35 da noite, pela semifinal do Paulistão. A Júlia Douto traz mais informações do confronto. Oi, muito boa noite aos amigos. Está definido o horário e local para a semifinal entre Palmeiras e São Paulo no Campeonato Paulista, próxima segunda-feira, às 9h35 da noite, pelo horário de Brasília, na Arena do Palmeiras. Esse jogo já começou com clima quente antes mesmo da bola rolar, porque o Palmeiras queria que o jogo fosse na segunda-feira, tem o mando de campo, porque no sábado o estádio palmeirense vai ter show do The Offspring. Sendo na segundo jogo, o time terá tempo hábil para desmontar a estrutura e possivelmente ainda ter a capacidade completa do estádio, cerca de 43 mil lugares. O São Paulo já, por outro lado, se manifestou nas redes sociais dizendo que é contrário a esse jogo acontecer na segunda-feira. Um jogo desse tamanho, semifinal entre duas grandes equipes, deveria ser no final de semana. Vale lembrar que o São Paulo passou pelo Novo Horizontino nas quartas de final do Paulistão numa segunda-feira também. E agora as duas equipes nesse clima aí de rivalidade crescente já começam a preparação. O Palmeiras treinou hoje à tarde, num horário um pouco atípico, na academia de futebol, já podendo contar com Vitor Roque. Ele já assinou o contrato por 5 temporadas, está regularizado, fez os exames, tudo ok, está à disposição para o técnico Abel Ferreira. Agora fica aí a cargo do treinador decidir se ele ou o Flaco Lopes é quem será o centroavante titular da equipe para essa partida. O Flaco vive um bom momento, fez gol, inclusive, contra o São Bernardo nas quartas de final e se tornou o 9º gringo que mais vezes balançou as redes pelo Palmeiras, com 36 gols. Já o São Paulo teve folga hoje, depois da classificação contra o Novo Horizontino, e volta a trabalhar amanhã, já pensando nessa semifinal. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Luiz Ubeldia evitou falar sobre a polêmica dos gramados sintéticos. Preferiu focar nos pontos positivos do São Paulo, que volta à semifinal do Campeonato Paulista após 3 anos sendo eliminado precocemente da competição. Agora, fato é que haverá uma preparação especial considerando esse tipo de piso. Afinal, alguns jogadores como Oscar, Lucas, já se manifestaram contra esse tipo de superfície, inclusive sendo poupados em partidas anteriores. Não deve ser o caso da próxima segunda-feira, devem estar à disposição. Afinal de contas, como o próprio Lucas já disse, depois do jogo contra o Novo Horizontino, a equipe errou bastante na primeira fase, não conseguiu desempenhar o futebol que gostaria. No jogo contra o próprio Novo Horizontino, principalmente no primeiro tempo, teve muitas dificuldades de finalização, de construção de jogadas, e esses erros não podem mais acontecer, porque agora é um grande clássico, choque rei. Desde 2019 que não tínhamos os 4 grandes clubes paulistas chegando a essa final da competição. Quem vai chegar à grande final, não sabemos ainda, mas sabemos que teremos um jogaço pela frente, amigos. Valeu, Júlia, um grande abraço para você. Um Palmeiras e São Paulo. E nós falávamos ontem no programa, Praz, que pelo menos na bancada de ontem não tinha um favorito. Confronto muito equilibrado. O que você acha? Assim, quando a gente fala, a gente usa algumas palavras, cada um tem o seu sarrafo, né? Eu, quando falo de favorito, para mim, o que é favorito? É um time com muito mais chances que o outro. Tem gente que entende favoritismo se o cara tiver 51 contra 49, mais chances de vencer. Para mim, mais chances de vencer não é favorito. Eu acho que Palmeiras e Corinthians têm mais chances de vencer, mas não são favoritos. Porque eles jogam, fundamentalmente porque eles jogam em casa com torcida única. Esse é o meu ponto. O desempate de não dar 50 para cada um é isso. Eles jogam em casa e com torcida única. E o jogo que vai acontecer no Allianz Parque, né? Em jogo único também, né? Em jogo único. Assim, essa questão que... Porque poderia, se fosse no sábado, seria na Arena Barueri. Então, essa questão que levantou essa polêmica agora, essa polêmica agora é o seguinte, a gente tem que entender, né? Nós estávamos falando dela nos bastidores. Qual o motivo do São Paulo ficar tão indignado com com a marcação do jogo para segunda-feira? Vai ter menos tempo para descansar para o próximo jogo? Se estiver jogando na quarta, não é essa a questão. Podia ser pelo gramado sintético, mas tanto em Barueri como no Pacaembu também seria gramado sintético.
Pode ser porque nesse horário a torcida dele ficaria prejudicada de ir para o jogo e voltar para casa porque o jogo seria fora de casa, mas é a torcida única. Então, assim, tecnicamente não tem. A única situação é que, óbvio, tiraria o Palmeiras de uma zona de conforto, que é jogar no Allianz, né? Por mais que seja sintético os outros, que seja torcida única, mas não é no Allianz. Então, acho que a discussão é essa. Mas aí a gente entra na questão. Eu acharia melhor que o jogo fosse final de semana e num gramado natural, no cenário ideal, ok. Mas não é. O regulamento proíbe, o regulamento previu isso, foi contra o regulamento, não foi contra o regulamento. Todos os times, quando começaram a competição, teve o arbitral, aceitaram o regulamento, então tá tudo dentro do... A discussão sempre vai acontecer, até porque envolve rivalidade, né? E é um jogo que, ao meu ver, vai ser decidido no detalhe. Então, todo detalhe importa nessa hora. E o São Paulo é o time dos três grandes e dos grandes de São Paulo que é o que mais complica o Palmeiras nos últimos anos. Né? Se for ver o scout, o Palmeiras tem vantagem contra o Corinthians, vantagem contra o Santos, contra o São Paulo. Até tinha mesmo uma época que era e até, meio a meio. Até mesmo dentro do Allianz, né? Tem umas características assim. O Beltinho tem conseguido complicar. Mas os outros treinadores que tiveram no do São Paulo Palmeiras também. A característica de time, tem uns negócios loucos no futebol. O São Paulo mesmo já falou, acho que o Caleri mesmo já falou que eles não gostam de jogar contra a gente. Né? Eles falaram que o Palmeiras não gosta de jogar. Isso, características de jogadores, a maneira, enfim, tudo vai... Mas em números, era o único que estava assim, era o equilíbrio absurdo mesmo. Era, na época que eu vi, isso era 50-50. Eu vejo o São Paulo no direito dele, né? E igual falou, se eu posso ter o direito de pleitear algo, se eu tô certo ou não, se eu vou conseguir ou não, é outros 500, mas isso no futebol a gente vê acontecendo, de tirar o Palmeiras da sua casa para jogar na Arena Barueri, que o seu percentual de aproveitamento é menor, porque não é sua casa. Também. E o público A também é média menor, de público enfim. lá é 11 mil pessoas. O Abel já falou várias vezes, não é sua casa, né? Mesmo tendo o mesmo gramado, a qualidade e tudo. O Palmeiras não se sente em casa lá. Isso. Só que se fosse para mudar também para segunda e tivesse um jogo no meio de semana, obviamente não ia acontecer. Não é por causa de televisão, não é por causa de nada. Então ali os dois eu acho que vai ter um sentido de igualdade nesse sentido. O que mais me deixa assim é a questão de ter um jogo, uma final, uma decisão anulada por causa de um show. Isso é um problema, né, da gente poder olhar. Tem nada a ver com o contrato, o Palmeiras está arrecadando. E não tem a ver com o Palmeiras, porque o São Paulo ano passado também teve que sair para jogar contra o Água Santa. Jogou contra. Até jogou no Allianz, perdeu nos pênaltis. E como já tem datas definidas, poxa vida, determinadas datas para fazer de repente um show, poxa vida, podia ter dado prioridade para o futebol, porque o estádio é de futebol, né? Mas não é assim, enfim, segunda-feira vai ficar, ninguém se cansa mais ou menos, viaja mais ou menos. O bicho vai ter que pegar no Allianz Parque mesmo. Um São Paulo que a gente viu no jogo de ontem algumas mudanças na equipe, não sei se essas mudanças vão perdurar, porque não foi um bom jogo do São Paulo. Sem o Luciano, né? O Luciano entrou depois ao longo da partida, com o Ferreirinha de titular, 3 zagueiros, o Zubeldia tem trabalhado essa questão dos 3 zagueiros, geralmente joga contra o Palmeiras com 3 zagueiros, talvez é algo que ele vai dar continuidade, né? Mas a gente sabe que o São Paulo tem muita qualidade com o Oscar, com o Lucas, com o próprio Luciano, ele entrando ao longo da partida ou não, ou desde o início, e o Caleri ali na frente. Por outro lado, tem o Palmeiras que pode ter a estreia, provavelmente vai ter a estreia do Vitor Roque. Já tem que começar jogando, 9 e titularidade de imediato. Às vezes acontece, mas vai saber da maneira que ele chegou. Eu acho nunca sabe. Eu acho que sim. Ele já chega jogando? Não, eu acho que sim, porque assim, pelo estresse que foi a condição dele, né? Foi no último dia, depois de uma reviravolta. E se o Palmeiras não traz esse 9, qualquer jogo que o Palmeiras perdesse ia ser uma cobrança absurda em cima da diretoria. Tava sendo, né? E assim, é um desejo do Abel de muito tempo. E pelos valores que foram envolvidos, pelo esforço que o clube fez, ele vinha treinando, vinha na temporada normal na Espanha, diferente de um outro jogador que de repente vem, ele tá pronto para jogar. Se o Abel, a questão, se o Abel quiser, ele pode optar por ele. Desse tamanho, desse nível, normalmente chega e coloca para jogar, e né? Assim, e conhecendo o Palmeiras, se ele começar jogando, o ambiente do estádio vai ser positivo também. Vai ser favorável. Porque a torcida... Qualquer coisinha que acontece, começa a vaiar e pedir. E aí tu já traz um peso pro time que não precisa. Por isso, depende, a não ser que tenha uma conversa e fala, poxa vida, eu não tô por alguma coisa. A não ser que o Abel chega com aquele negócio, o que nem ele foi, eu não me lembro com que jogador foi, com o Aníbal. Quando o Aníbal chegou, o Abel não botava ele, botava fora e não botava em casa para ele se adaptar ao sintético. Mas eu não...
não sei se o Abel vai querer, numa partida decisiva, dar esse tempo Então, de adaptação, porque pode não ter outra partida. É verdade. E o Abel, ele tem reclamado publicamente da falta de centroavantes. Tem reclamado muito disso. Desde que o Hendrick saiu, tá separado para esse nível de 9, né? Exato. O Abel reclamou de centroavante, de jogador de lado, de volante, de Reclamou de- zagueiro. reclamou de muita Não, coisa. E não deu certo, é? Não, e com razão, porque, vamos pensar, sai Hendrick, aí depois sai Dudu, sai Lázaro, o Felipe Anderson machuca, aí de meio campo sai Zé Rafael, sai Gabriel Menino, sai Patrick, que seria o substituto, poderia Maurício ser o substituto, Maurício machuca, Gustavo Gomes machuca, Piquerez machuca, só os principais jogadores. É difícil, mas é por isso que eu acho que ele vai colocar. O Flaco tem sido escalado como 9. O Flaco vai seguir sendo super importante. Só como ele não tomou conta disso para aquilo que o Abel quer, naturalmente, se ele tem a oportunidade de colocar, não tem nenhum contratempo. Um exemplo, o Vitor Roque chegou de lá com alguma situação, ficou uns dias sem treinar, sentiu algo, não sei. Os exames, os testes deram algo para que ele estava treinando, jogando, para estar tudo ok. Então, se não tem nenhum tipo de contratempo disso, não vai ter por que ele não colocar a adaptação. Isso aí faz parte do futebol. Para um 9, eu acho que tem menos problema A gente ainda. falou que o Flaco vai contratação importante, realmente. Porque a outra característica é totalmente diferente. E assim, e nada impede de, esporadicamente, os dois jogarem juntos também, dependendo do que o Abel precisar, do andar do jogo. Né? Porque o Jogador de 15, 20 gols, o Vitor mostra. Roque tem mais mobilidade que o Flaco. O Flaco é um cara que sai mais. O Flaco tem presença de área, o Flaco tem jogo aéreo muito bom. O Abel gosta sempre de jogar pelos lados do campo, né? A gente sabe como esse jogo pelos lados do campo é muito importante no Palmeiras e muito significativo. Só que eu acho que com a chegada, quando o Paulinho puder jogar, tendo o Vitor Roque, às vezes uma ideia é jogar com 2 atacantes de mobilidade. Mudaria um pouco a dinâmica do jogo. Vocês acham que mas consegue ele- encaixar os dois por ali? mas ele Ou vai- o Paulinho teria que cair numa ponta? Então, porque o lado direito não adianta. Até o meio do ano, o Estevam vai dominar aquilo ali e não tem o que fazer, né? Então, assim. Ainda bem, né? O Paulinho e o Vitor Roque juntos dão muita mobilidade, muita agressividade. São dois, assim, atletas de imposição física e técnica. São atletas mesmo. São dois caras que vão dar uma condição do Abel, dar muita intensidade. E assim, esses dois jogadores são muito agressivos na última linha, com Veiga e Estevam, de repente, por trás, cara. Pode dar uma. Pode gerar muita situação para eles. Mas numa composição, a princípio, você não pode podar nada. E tem mais o Maurício e o Felipe Anderson, né, quando É, voltar. mas se você vai jogar com esses 3 atacantes, E precisa subir de rendimento para brigar por titularidade, né? Tem. Felipe Anderson. Ah, o Felipe tem. eu acho que não o conseguiu. Palmeiras, nesse quarto de campo que ele ataca, que o Paulinho vai poder jogar, liberdade para se movimentar com bola, óbvio, ter passagem de Piquerez e tudo, e aí depois você vai encaixar o quanto que ele passa, o tanto que ele vai ser suporte. Porque você pega o Veiga, um exemplo, jogando mais nesse quarto, meio pro lado direito, né? Ele gosta, e junto com o Richard Rios. Essa trinca dele com o Richard Rios e Estevam não pode perder. Mas você vai ter um Aníbal um pouco mais atento para fazer essa questão desse lado esquerdo. Junto com o lateral esquerdo, você dá liberdade com o Paulinho. Porém, ele começando, óbvio, aberto, penso eu, né? Porque o Estevam ele vai poder vir por dentro, mas o que ele faz aberto, o Palmeiras vai criar sempre uma condição de que o meio atraia algo para deixar ele numa condição mais à vontade. Mas só que você passa a jogar com o Paulinho, você também fala, poxa vida, o adversário já não tem como falar, eu vou dobrar só no Estevam aqui e vou deixar o lado de lá. Então acaba te dando realmente opção, que eu acho que ele vai jogar um pouco mais aberto, vindo por dentro, e algumas vezes vai ter que acompanhar para marcar aqui mesmo, senão sobrecarrega de alguma maneira, né? Quem sabe mais pra frente, depois que o Estevam sai do Palmeiras, quem sabe a gente pode ver esse ataque aí Pode de ser, 2 jogadores, jogadores. né? Aí E outra, dá só pra que encaixar melhor. para um time que quer marcar alto e tudo, esse time do Palmeiras vai ficar saudável pra caramba, time jovem, cheio de saúde. Vai ser O difícil Palmeiras está pros se adversários. rejuvenescendo, né? Precisava fazer isso mesmo. Eu acho que pro lugar. Jogar logo não? Na verdade, a nota do São Paulo é o famoso jogar para a torcida, né? Ou dar uma satisfação à torcida. Para quem não acompanha o São Paulo tão assim de perto nos últimos tempos, talvez não saiba que o São Paulo, para jogar alguma partida importante num final de semana, ou sábado ou domingo, é bem raro. Sim. Né? Tanto que jogou as quartas de final contra o Novo Horizontino, seguindo o calendário Novo Horizontino, que tinha jogado na Copa do Brasil, na segunda-feira, às 8 da noite. Fechando a rodada, um pouquinho mais de pressão do que poderia ter, porque os outros grandes passaram.
Agora, isso é questão do São Paulo. Se o São Paulo tivesse o mando de campo, o São Paulo não tem o mando de campo, certo? O que aconteceu ontem, depois do jogo, logo depois do jogo, foi a torcida do São Paulo farta, levaram 52 mil pessoas, farta dessa inoperância da direção em termos de calendário. E tem sido assim há anos. Nesse campeonato, o São Paulo começou jogando, porque foi aos Estados Unidos numa segunda, o jogo da Copa São Paulo foi na terça. Os jogadores tiveram que jogar em 24 horas, enfim. Então tem uma demanda reprimida do torcedor que a direção do São Paulo, que é colada no presidente da Federação Paulista, emitiu uma nota para dar alguma satisfação, né? Outra coisa que está represada com a torcida do São Paulo, a excursão Brasília, né? Quando o São Paulo tinha o mando, preferiu alugar seu estádio para um show e jogou 2 partidas em Brasília, foi um fracasso. Uma vitória faria com que o São Paulo tivesse o mando da semifinal e não o Palmeiras. Como o São Paulo não tem o mando, o São Paulo não tem que se pronunciar, né? Eu acho que é só uma forma. É claro que a gente sabe, o Massini falava ontem, se der São Paulo e Palmeiras, vai vir o grama sintética, vai vir a nota de repúdio, vai ver o cravo, não sei o que lá. A questão da grama sintética, ela, para mim, ela não é uma questão imediata. Eu imagino que ela volte com mais força daqui para frente, inclusive no Conselho Técnico da CBF antes do Campeonato Brasileiro. A questão da grama sintética, ninguém se recusa hoje a jogar na grama sintética, porque não existe essa possibilidade, porque os gramados continuam existindo, né? Então, quando o Lucas fala, não adianta, o Palmeiras é o mandante, ele jogaria em Barueri ou no Allianz Parque com a grama sintética. O mando é do Palmeiras, né? Essa discussão de fim do gramado sintético é uma coisa que talvez entre na pauta dos cartolas depois do manifesto dos jogadores. A ver, e não será uma coisa imediata, para daqui para frente. Se algum dia na existência, eu espero que ele exista, acabar no Brasil a praga da grama sintética e o Brasil se tornar como uma liga qualquer importante de futebol, uma liga que proíbe a grama sintética, aí o problema vai ser do Palmeiras, ou do Botafogo, ou do Atlético Paranaense, né? Que talvez tenha ou do Atlético Mineiro. Ou do Atlético Mineiro. Da Chapecoense, que vai mudar ou também da agora. Chapecoense, que talvez, sim, o que eu falo aqui, talvez inviabilize esse modelo de negócio fabuloso que o Palmeiras tem, em que o seu estádio é uma casa de shows, que às vezes serve para jogo de futebol. E o Palmeiras tenta encaixar o jogo nas brechas possíveis. Porque, de fato, quase todo final de semana tem show no Allianz Parque, né? Então, mas assim, agora, primeiro, tem a brecha da segunda-feira. Segundo, o mando é do Palmeiras. Quem define é o Palmeiras. Ponto. Final, né? Se fosse o São Paulo mandante, olha, aí sim, não quero jogar em tal horário, não quero jogar em tal dia, não quero jogar com a lua cheia, não quero... Isso o São Paulo tem que fazer, quando for mandante e tiver as suas prioridades. Isso não está acontecendo agora. Se o São Paulo for a final, passar pelo Palmeiras, e for contra o Corinthians e for contra o Santos, o mando que o São Paulo tiver, o São Paulo tem que fazer o que ele quiser na casa dele, na hora que ele quiser. E não ser marionete como tem sendo feito. Agora, não adianta notinha de repúdio com esse passivo todo de falta de atuação num calendário e que agora não cabe. Simplesmente eu acho que não cabe essa manifestação do São Paulo nesse momento para esse jogo. É só para picuinha e dar uma satisfação ao torcedor. Ele já trouxe aqui os locais, as datas, tudo bonitinho, não é? Horários sobre as semifinais do Campeonato Paulista. A Capela, inclusive, faz aquela recapitulada, não é? Pra quem tá chegando agora, tá naquela ressaca, acordando, ligando no jogo aberto. E aí, o que tá definido do Campeonato Paulista? E tá dando chiadeira. Ó, menino lindo! Ah, uma barbaridade. Ô, menino lindo do papai, eu posso estar inchado, viu? Mas eu não tô com os meus olhinhos inchados de tanto chororô. É porque o jogo vai ser segunda-feira, vai ser no tapetinho. Bibi. Então, ó, vou recapitular a parada aqui, ó. Domingo, 6:30 da tarde, Neoquímica Arena, Corinthians e Santos. Check.
Segunda-feira, Benedito Garbi, sem chorar, papai. É no tapetinho mesmo. Segunda-feira, não é 9h30, não. 9h35 da noite, na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, tem Palmeiras e São Paulo. Prepara o lombo que o trator verde vai passar. E olha, Capela, só uma perguntinha básica, eu fiquei curiosa. Alguma definição prévia sobre arbitragem ou silêncio também? Quem que vai ser o Klaus? Óbvio. Olha, eu tô inclusive com o site da Federação Paulista de Futebol e com duas fontes minhas aqui, eu tô justamente questionando. E aí, já tem a escala de arbitragem? O que me foi passado é o seguinte, atenção. Matheus Candansan, Flávio Rodrigues de Souza, o Rafael Klaus são 3 os principais cotados aí para que possam assumir essas semifinais. Vamos aguardar, a confirmação oficial deve sair em breve, Rê. Meu Jesus. Muito bem, o Capela está... Galera, Igor Júlio, ó que coisa bacana. E aqui, hein? Igor Júlio, zagueiro do... Que time? Peraí. Brighton. Zagueiro do Brighton, da Inglaterra, está treinando no Refis do São Paulo, né? Isso é muito bacana porque Adriano, vários jogadores de grande nível vinham se recuperar no São Paulo. Alguns ficavam, outros iam embora. Mas vários jogadores vinham para aquela academia, né? Aquele Refis modelo que o São Paulo tinha. E tá recuperando, tá melhorando o Refis do São Paulo, ainda bem, né? Foi vergonhoso durante anos e agora tá melhorando um pouquinho. E esse cara, esse Igor Júlio aí, parece ser um zagueiro espetacular. Eu não conheço, parece ser muito bom. 1,88 m, grandão aí, canhoto, avaliado em 22 milhões de euros. Caro demais, né? Avaliado em 22 milhões de euros, valores assim absurdos. Ele está lá no São Paulo, treinando, se recuperando no São Paulo, e aí já começa, né? E aí, vai ficar, não vai e tal? Acho que seria bacana, né? São Paulo não precisa de zagueiro, mas esse cara, 27 anos, relativamente bem novo, e o valor de mercado, assim, gigantesco, né? Seria legal, né? Ele falou que ele gostaria, assim, de jogar no São Paulo, de forma ali bem educada, bem de boa, né? Bem tranquila, mas nós vimos isso recentemente, né? Os últimos que vieram foram Sabino e Cédric Soares, e ficaram, né? Esse Igor Júlio eu acho difícil, pelo valor que o cara tá avaliado, né? Mas não surpreenderia amanhã ou depois, caso o São Paulo fale, pegamos por empréstimo, vai ficar meia temporada, 6 meses aqui jogando no São Paulo, vai ficar emprestado e tal. São Paulo conseguiu uma barganha com o time emprestou ele 6 meses para ele se recuperar no São Paulo. Acho que não seria tão surpreendente. São Paulo, verdade, não precisa de zagueiro, mas acho que um cara desse seria interessante. Mas me digam o que vocês acham aí de tudo isso que está acontecendo. Mas é isso aí, galera. O vídeo aí foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.